Olá, professores, professoras, tudo bem? Meu nome é Júlio César, sou PEC aqui da Unidade Regional de Ensino Sul 3, e hoje estamos com mais uma formação por dentro do currículo, matemática, agora de uma maneira um pouco diferente, né? Como todos sabem, nosso foco agora é o SAEB, então os professores estão focados 100% nas aulas aí para os alunos. Então, por isso que a gente está fazendo essa TPC, né, essa formação, né, no formato aí de ATPC, para que vocês, né, possam, né, ficar sempre com os alunos aí nessa reta final do SAEB, ok? Formação, né, SP, por dentro do currículo matemática. Então, novamente, por dentro do currículo matemática, PEC Sirlene e PEC Júlio, né, que são os responsáveis aqui pela pasta de matemática. Então, como vai ficar a nossa organização? Então, né, será dentro da TPC de vocês, serão duas oficinas, estratégia para o ensino da função afim e estratégia para o ensino da estatística. Então, os responsáveis aí na unidade escolar serão os CGPs, que estarão repassando esse vídeo, né, e fazendo toda a sistemática com vocês dentro da TPC, ok? Então, primeira oficina, estratégias para ensino da função afim. Então, por que estamos aqui? Para explorar e avaliar abordagens e estratégias para o ensino da função afim. Então, para a gente iniciar, temos uma pequena atividade aqui, que é a carta enigmática do plano cartesiano. Então, temos vários pares ordenados aqui de pontos, como vocês podem, né, observar aqui, 3 e menos 3, 5 e 4, 6 e menos 4, onde vocês irão buscar no plano cartesiano, em relação a cada par ordenado, qual que é a letra, né, respectiva. E vocês irão formar palavras, e essas palavras irão formar uma frase. E daí, no final dessa oficina, nós iremos mostrar o resultado para vocês, ok? O CGP pode dar 2 minutinhos para os professores fazerem essa atividade, pode pausar o vídeo, 2 minutinhos, e depois retornaremos dando continuidade na oficina, ok? Então, para começar, ao refletir sobre o ensino da construção de gráficos, o que você, professor, considera fundamental para que o aluno assimile esse processo? Então, 2 minutinhos para vocês pensarem, socializarem, conversarem um pouquinho, refletirem sobre, né, essa questão que eu acabei de colocar, para a gente poder dar continuidade, tá ok? E aqui eu apresento, né, um mapa mental sobre a aprendizagem essencial, falando de função afim. Então, temos todos os tópicos aqui essenciais, né, para que o aluno entenda como, né, aplicar a função afim e todos os seus componentes aí dentro da equação. Então, temos, né, primeiramente aqui, coeficientes, que seria f de x igual a x mais b, que seria a função afim. Temos o coeficiente angular, que é o a, coeficiente linear, que é o b. E aqui embaixo tem uma estrelinha marcada. Então, vocês podem ver que o a a gente chama também de taxa de variação e b chamamos também de termo independente. Então, é ideal que o aluno conheça essas duas linguagens, tanto coeficiente angular como coeficiente linear, e também como, né, o A sendo o coeficiente linear, né, sendo a taxa de variação, e o coeficiente linear sendo o termo independente. Então, acho que isso tem que ficar bem claro para o aluno. E aqui tem várias outras explicações que fica bem claro para o aluno quando se trata de uma função afim. Até nos esquemas das retas aqui, quando A maior que zero e B maior que zero, temos, né, a primeira reta aqui, depois na segunda reta, o A menor que zero e o B maior que zero já é um outro, né, estilo de reta. Então, para o aluno já se identificar quando cai um exercício, para ele identificar uma reta de função afim, ele já consegue, né, facilmente verificar e assinalar a equação, a reta certa em relação àquela função. Então, esse mapa mental, ele ajuda muito, e eu gosto de trabalhar bastante com ele. Então, assim, se vocês puderem adotar, trabalhar com os alunos, deixar com os alunos para eles imprimirem, colarem no caderno, é uma boa estratégia aí de ensino, ok? Então, o material digital, né, da terceira série do ensino médio no quarto bimestre, ele inclui uma aula que visa esboçar gráficos de função afins a partir da lei de formação da função. Com base nesses materiais disponibilizados, realizaremos as atividades. Então, aqui, professores, temos, né, uma atividade onde temos, né, um quadrado formado por 4 palitos,
2 quadrados formado por 7 palitos e 3 quadrados formado por 10 palitos. Então, aqui a gente tem que fazer o quê? Aqui nesse exercício é determinar a função que relaciona o número de palitos y utilizados para construir x quadrados, sabendo-se que é da forma y igual a x mais b. Então, é uma função afim. Então, vamos pegar esse problema e achar o quê? Achar a função que define a quantidade de quadrados em relação, à quantidade de palitos que a gente está utilizando. Então, 5 minutinhos para vocês tentarem fazer essa atividade. O coordenador pode pausar o vídeo, dar um tempinho para vocês fazerem a atividade. No próximo slide eu venho com a resolução para vocês conversarem e discutirem um pouquinho em relação ao que vocês fizeram aí, ok? Então o coordenador pode pausar o vídeo e depois a gente já continua. Então a resolução do exercício, como estamos falando de uma função afim, y igual a x mais b, onde y é o número de palitos e x é o número de quadrados. Então, com isso, a gente faz a primeira substituição, ou, na verdade, isolando um termo, isolando o a aqui, nós achamos 4 menos b, o a é igual a 4 menos b. Agora sim, com esse valor de a, substituímos na equação, achamos o valor de b, que é igual a 1, e depois, com o valor de b, substituímos novamente na equação para achar o valor de a, que a é igual a 3. E com isso temos as duas incógnitas aqui, o a e o b. Então conseguimos expressar nossa função afim, que vai ficar y igual a 3x mais 1. Tá ok? Então, um pequeno exercício aí para relembrar esse conceito de função afim e como a gente consegue trabalhar dentro dos exercícios que são propostos aí no material digital. Tudo bem? Agora aqui, construção manual, com papel quadriculado e régua. Então, peço que o coordenador entregue para vocês o papel quadriculado, e primeiro vamos, refletir sobre essas questões norteadoras. Então, a nossa técnica LEMOV aqui vira em conversa. Então, primeiro, como determinar pontos para traçar o gráfico da função afim? Depois, segunda questão, quantos pontos são necessários? Terceira, o que é a taxa de variação? O que a taxa de variação nos diz sobre o gráfico? E como identificar onde a reta cruza os eixos? Então, são 4 questões fundamentais que o aluno precisa responder para ele entender esse conceito de função e mesmo a questão do gráfico da função afim. Então, converse um pouquinho, responda essas questões. Peço que o coordenador dê mais uns 5 minutinhos para vocês conversarem, anotarem os resultados aí, e depois, essa anotação vocês podem deixar com o coordenador para fazer posterior registro, ok? Então, peço que o coordenador pause o vídeo, dê uns 2 minutinhos para vocês discutirem, e depois vocês podem socializar. Então, 1 minuto de socialização, para vocês discutirem o que cada um colocou em relação àquelas questões. E agora aqui na prática, tá? Então, tendo em vista aquelas questões que vocês já fizeram, já discutiram, vamos realizar a construção de 3 gráficos aí. O gráfico A, y igual a x mais 2, o gráfico B, y igual a 3x mais 1, e o gráfico C, y igual a menos x mais 1. Então, para a gente estruturar a construção do gráfico e ficar mais fixo essa questão de como que a gente constrói o gráfico, o que a gente precisa, tendo em base aquelas questões que vocês responderam anteriormente. Ok? Então, exercício simples para vocês praticarem aí. 1 minutinho para a construção, vocês conseguem construir facilmente os 3 gráficos, para a gente poder prosseguir. Ok? E aqui é uma questão do Enem de 2017, e essa questão, onde tem um gráfico de função afim, e o exercício pede a representação algébrica do lucro em função do tempo. Então, estamos trabalhando com uma função afim aqui, onde tem 5 alternativas de resposta, e aqui o ideal é trabalhar para o aluno verificar, olhar o gráfico, vendo os pontos no gráfico, ele já identificar a equação correta. Então, nesse caso, vemos que a reta do gráfico ele passa pelo ponto menos 1000, na reta Y, que seria o lucro real.
Então, olhando as alternativas, a gente já consegue descartar 4 alternativas, né, e ficar apenas com uma correta, que seria a letra D, né? O lucro total é igual a 200 vezes o tempo, menos 1.000. Esse 1.000 é o nosso coeficiente linear, que é o mesmo que nesse caso, né, a reta está cruzando o eixo Y, então o coeficiente linear é onde o valor cruza o eixo do Y. Então, o aluno tendo esse conhecimento, tendo essa expertise, ele já consegue matar o exercício de cara. Então, ele já olha, já consegue ver e já elimina, né, 4 alternativas que são as erradas e já consegue identificar a letra D como alternativa correta. Ok? Então, são estratégias que a gente precisa passar para o aluno, né, de diversificar esses gráficos, para ele fazer leitura de vários gráficos aí, dentro da função afim, para que ele possa achar o resultado correto, ok? Aqui são sugestões de boas práticas, então isso aqui são jogos de funções. Então esse material mandei para o CGP, tá? Caso você, professor, tenha interesse, você pode pegar para o CGP o arquivo, pode fazer impressão, tá? E fazer o jogo com os alunos. Então, é uma forma lúdica de a gente estar trabalhando as equações aí de primeiro grau, as funções afins, e tem as cartinhas que a gente, né, que tem as perguntas, o aluno vai respondendo e vai avançando as casas. Então, é um jogo bem simples, lúdico, uma maneira diferente de a gente estar passando esses conceitos de função para o nosso aluno, ok? Aqui é como jogar, tá? Então, esse arquivo vai para vocês também, professores, e aqui mostra objetivo, quantidade de jogadores, né, em relação às cartas, o que cada carta representa dentro do jogo. Então, um jogo bem legal e é bom para trabalhar com os alunos, eles gostam muito. E aqui as obras de referência, tá? Então, mentalidades matemáticas, né? Foi utilizado aqui para fazer esse conteúdo lá pela SEDUC. Então, temos aqui a construção gradual do conhecimento, né, da equação ao gráfico através de etapas conectadas e significativas. Erro como aprendizado, imprecisões na construção, né, manual revelam compreensões em desenvolvimento. Aprendizado colaborativo. Então, comparação entre métodos promove discussões matemáticas ricas entre grupos. Então, são, né, várias técnicas, estratégias aqui que a gente vai trabalhando e vai criando essa mentalidade no aluno de reconhecer a questão do gráfico da função afim. De aqui para sistematizar, função afim e gráficos. Então, a construção de gráficos da função afim foi tratada como metodologia investigativa. Então, a gente está investigando algumas questões para identificar a função afim e o gráfico daquela função também, tá? Permitindo que os estudantes identificassem regularidades e relações entre taxa de variação e o termo independente, e a representação gráfica também. O professor, né, atua como mediador do raciocínio matemático, uso de estratégias de resolução e o jogo de funções. É isso que eu passei para vocês, que vocês podem estar trabalhando com os alunos também. As atividades favorecem a modelagem e a interpretação. Então, conectando o quê? A lei de formação da função com situações reais, promovendo a leitura crítica de gráficos e análise do papel da taxa de variação e do termo independente dentro da função afim. E para finalizar aqui, a resposta lá da primeira oficina, né, aquela da carta enigmática, daria tudo que sei pela metade do que ignoro, tá? Do pensador René Descartes. Então, essa é a resposta lá da primeira oficina que nós fizemos, que vocês anotaram dentro do plano cartesiano. Agora, vamos para a oficina Estratégias para o Ensino de Estatística. Então, por que estamos aqui? Então, para explorar e avaliar abordagens e estratégias para o ensino e aprendizagem das medidas de tendência central. Então, gente, para começar aqui, professores, como vocês abordariam os conceitos de média, mediana e moda para um estudante que nunca ouviu falar isso, ou falar disso, desculpa. Então, 2 minutinhos para vocês socializarem, né, e como vocês fariam, abordariam esse conceito para esses estudantes que nunca ouviram falar disso. Peço que o coordenador pause, né, o vídeo para que os professores
conversem, troquem ideias para depois socializar, ok? Socialização. Então, agora alguns minutinhos para vocês discutirem aí o que cada um colocou dentro da concepção de vocês. Outra questão para a gente pensar, como você aprendeu os conceitos de média, mediana e moda quando você era estudante? De forma prática, com exemplos cotidianos, de forma visual, com gráficos ou tabelas, ou de alguma outra forma? Também, 2 minutinhos, peço que o coordenador também pause o vídeo, dê 2 minutinhos para vocês trocarem ideias, socializarem, para a gente retornar aqui, ok? Minutinho para socialização, para vocês trocarem ideia, e cada um, né, expor o que vocês colocaram aí. Nessa socialização, se o coordenador também quiser pausar o vídeo, vocês socializam, depois volta com um vídeo para vocês. Então, aqui é uma abordagem do material do 9º ano. Tá? Então, o material começa, né, a abordar as medidas de tendência central de uma forma prática, com exemplos do cotidiano por meio de uma tabela. Então, nesse material, tem uma tabela de precipitação mensal, então, o mês, né, janeiro, fevereiro, março e abril, e a precipitação em milímetros. E dessa tabela ele pede para a gente calcular, né, pede para o aluno calcular a média. Então, ele já vem de um exemplo real para cálculo da média. Então, esse já é um exercício, né, o material do 9º ano. E a aprendizagem essencial, né, nesse contexto de estatística das medidas de tendência central. Então, o aluno precisa ter, né, esses 3 conceitos bem fixos com ele, que é a média, que é a razão entre a soma de todos os dados, e dividido, né, pela quantidade de dados, mediana, dado que separa, né, a sequência de dados em ordem crescente em 2 grupos com a mesma quantidade. E a moda, dado que aparece com maior frequência. Então, são os 3 conceitos essenciais nessa questão da estatística que o aluno precisa ter conhecimento. Então, momento de exploração, tá? Então, os materiais digitais, né? 18, né? O material digital 18, 21 e 22, são as respectivas aulas aí, que falam sobre medidas de tendência central. Isso no 4º bimestre para o 9º ano. Então, agora vocês vão, né? A mesma técnica do Lemov aqui, virem, conversem, 5 minutinhos, que eu peço que o coordenador dê para vocês novamente. Quais são os conhecimentos prévios que os estudantes devem ter para resolver a atividade 2 da sessão, na prática do MD 22? Quais as dificuldades os estudantes podem enfrentar durante a realização dessa atividade? E quais as intervenções, né, que você proporia considerando essas dificuldades? Então, essa atividade, né, o time de basquete marcou os seguintes pontos em 6 jogos: 95, 88, 100, 110, 95 e 102. Determine a moda, a mediana e a média dessas pontuações. Então, considerando esse exercício, né, vamos responder essas 3 questões. Quais os conhecimentos prévios que o aluno deve ter, quais as dificuldades que ele enfrentaria com esse exercício e quais as intervenções que você faria. Então, o coordenador pode parar o vídeo, 5 minutinhos, conversem, anotem, depois socializem. Socialização. Tá? Então, vocês trocam ideia, né? Vê o que cada um colocou, façam uma pequena discussão para a gente poder continuar. Então, conhecimentos prévios, saber, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir números naturais e decimais. Reconhecer qual número é maior ou menor. Identificar repetições em um conjunto de dados. Ok? Dificuldades. Confundir as medidas de tendência central, né, principalmente média e mediana. Né? Então, esses 2 nomes, às vezes, o aluno confunde bastante. Realizar os cálculos de forma equivocada e não conseguir interpretar os resultados. E as intervenções, né, que nós podemos fazer aí dentro da sala, é apresentar um exemplo com valores baixos e simples, tá? Para começar a explicar esse conceito, né, de média, moda e mediana. Explorar as diferenças entre cada medida de tendência central e explorar quando utilizar cada medida de tendência central.
ok? Então, são esses, né, os conhecimentos prévios, dificuldades e intervenções que a gente pode estar tratando dentro da sala. Agora, mais 5 minutinhos para vocês conversarem aí. Quando utilizar cada medida de tendência central? Quando que eu uso a média, a moda ou a mediana? Então, coordenador, peço que você pare o vídeo para reflexão, né? Para a conversa dos professores, 5 minutinhos, depois voltamos com a socialização entre vocês aí. Minutinho para socialização. E agora a sistematização da atividade. Então, primeira diferença entre as medidas de tendência central. A média representa um valor mais equilibrado, mas que pode ser influenciado por valores extremos, valores muito altos ou muito baixos. A mediana indica o ponto que 50% dos dados estão abaixo e 50% dos dados estão acima desse valor. E a moda representa o dado mais frequente. Quando utilizar cada medida de tendência central? Então, a média é mais indicada quando os dados são homogêneos, sem grandes discrepâncias. A mediana é mais indicada quando há valores muito altos ou muito baixos dentro do quê? Dentro do seu conjunto de dados. Isso vai distorcer a média. Então, a mediana é mais utilizada nesses casos. E a moda indica quando queremos determinar o valor mais típico ou mais popular dentro do seu conjunto de amostras. Ok? Agora aqui um estudinho de caso, né? Na Escola Estadual Jardim Esperança, localizada em uma comunidade com acesso limitado a tecnologias digitais, a professora Carolina está no 4º bimestre com sua turma do 9º ano. Ela já aplicou o material digital 18, 21, sobre medidas de tendência central, média, mediana e moda, né? Agora, ao avaliar o desempenho dos estudantes durante essa aula, a professora Carolina percebeu que eles ainda apresentavam dificuldades significativas na compreensão e aplicação desses conceitos. Com o MD 22, aula de consolidação, previsto para a próxima semana, ela decide que precisa, né, de uma atividade prática diferenciada para aplicar antes dessa aula final. Então, agora vocês em grupo vão elaborar uma proposta de atividade prática para que a professora Carolina possa aplicar como reforço, garantindo que os estudantes compreendam as medidas de tendência central antes de aplicar o MD 22, que é a aula de consolidação. Então, a ideia é vocês elaborarem uma atividade lúdica para os alunos, para que eles compreendam as medidas de tendência central para depois entrar com a aula de consolidação. Então, mais 5 minutinhos para vocês desenvolverem uma atividade aí em grupo e depois socializarem. Então, peço que o coordenador também pause o vídeo e dê tempo para vocês fazerem essa atividade. Eu falo 5 minutinhos, mas aí depende do tempo de vocês também. Se puder, se tiverem mais tempo, pode colocar 10 minutinhos para fazer a atividade, ficar uma atividade bem legal para vocês apresentarem e socializarem, ok? Então, 5 minutos é só um termo que eu uso para vocês pararem e realizarem a atividade. Aí, dependendo de cada escola, vocês podem acrescentar o tempo aí que vocês quiserem. Então, a socialização, vocês conversam em relação ao quê? A atividade que vocês, né, montaram para consolidar esse conhecimento de média, moda e mediana para os alunos. E aqui está uma sugestão de boa prática. Então, nesse caso, para consolidar esse conceito de média, moda e mediana, foi feita essa atividade de loja de calçados, onde os estudantes foram separados em 4 grupos, cada grupo vai representar uma loja de calçado, e eles vão fazer o quê? Todos os cálculos de média, moda e mediana em relação ao tamanho do calçado de cada grupo. Então, o grupo, né, cada grupo de estudantes vai fazer a medição, vai ver o número que calça, o número do calçado, vai anotar, e dentro dessa anotação, você vai fazer vários questionamentos, né, onde os alunos terão que responder a questão de média, moda e mediana. Então, esse é um exercício onde o aluno coloca a mão na massa. Ele tem que anotar todos os números de calçados, fazer todos esses cálculos, e para poder chegar nessas medidas de tendência central. Então, essa é uma sugestão que vocês podem estar trabalhando em sala de aula também. Tá? Nada por nada. Tem outras possibilidades também, essa é apenas uma delas. Então, aqui,
São umas questões norteadoras que você pode estar perguntando, né, colocando para cada grupo, para os alunos estarem respondendo dentro dos conceitos, né, da medida de sapato que eles pegaram deles. Daí você já, né, depois aquelas perguntas norteadoras, você já vem, né, para fazer o cálculo da média, mediana e achar o valor da moda também, que são os valores mais frequentes dentro daquele conjunto que os alunos fizeram a medição do sapato deles. E aqui, continuando a sugestão de boa prática, então o número de calçados de cada loja deveria ter mais pares no estoque, é o mesmo para todas as lojas. Então, eles vão fazer a comparação, né, das modas. Então, dependendo do número que cada aluno calça, daquele conjunto, daquele grupo, cada aluno, cada grupo vai ter uma moda diferente, então vai ter que comprar uma quantidade de sapatos diferentes para colocar todos os números, né, à venda dentro daquela loja fictícia, tá ok? Então, é um exemplo de sugestão de boa prática que você pode estar utilizando na sala de vocês aí, ou alguma outra prática que vocês achem, né, confortável em estar trabalhando de acordo com a realidade do aluno também. Então, são várias perguntas norteadoras aqui dentro daquela mesma questão dos sapatos, que a gente consegue trabalhar todos os itens de média, moda e mediana. E aqui outra sugestão, eu trabalhei exercícios voltados para esse cálculo. Pare, pense e resolva. Então, estratégia prática para a sala de aula. Então, nesse caso, você dá um exercício para os alunos, onde você tem os dias da semana e a quantidade de automóveis vendidos, na segunda, terça, quarta e quinta-feira. Então, para, né, atingir uma meta, onde a média tem que ser 20 automóveis vendidos por dia, qual que deve ser, né, a quantidade de automóveis a ser vendido na sexta-feira. Então, esse exercício que traz o aluno para reflexão, ele tem os números de segunda a quinta, e precisa calcular aquele número de venda da sexta-feira, para ver quantos carros ele precisa vender para ficar na média de venda diária de automóveis. Então, é um exercício bem legal, que dá para trabalhar com os alunos dentro de sala de aula. Então, esse foi, né, questão do simulado diagnóstico, primeira edição, nono ano do ensino fundamental. Aqui é a resolução. Então, utilizando a equação da média, conseguimos achar o valor que a gente quer, que é o valor de x, que seria o valor da sexta-feira. E considerando a média 20, né, de 20 carros vendidos aí por dia. Então, a alternativa correta C, então tem que vender 22 carros na sexta-feira para média de vendas fique em 20 carros, né, diários aí. E agora, sistematização da oficina. Então, conhecimentos conceituais. Então, compreender as definições e características específicas da média, valor equilibrado entre todos os dados. Mediana, valor central que divide o conjunto ao meio. E a moda, valor mais frequente, reconhecendo suas diferenças conceituais fundamentais. Habilidades procedimentais. Aplicar os algoritmos de cálculo para determinar média, mediana e moda em conjunto de dados práticos, seguir os procedimentos matemáticos adequados para cada medida de tendência central. Competências de aplicação. Avaliar qual medida de tendência central é mais adequada para diferentes situações. Média para dados homogêneos, mediana para dados com valores extremos, e moda para identificar o valor mais típico, considerando o contexto e as características dos dados. E autonomia matemática, criar o quê? Atividades práticas e contextualizadas, como a simulação da loja de calçados, que permite aos estudantes descobrir e aplicar as medidas de tendência central em situações reais e significativas do cotidiano. Agora, professores, esse é o tutorial de como avaliar e registrar a presença, né, nessa ação vinculada. Então, essa TPC, a gente está trabalhando uma orientação técnica com vocês. Então, vocês têm que fazer aquela lista de presença, só que agora de uma maneira um pouco diferente, tem que ser feita lá na sede. Então, aqui tem, né, o passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro vocês vão entrar na sede, vocês vão na abinha do lado esquerdo, vão entrar em EFAP, depois vão entrar em CAD de formação, Programa de Formações Presenciais DE. Tá? Então, tá aqui, passo 1, 2 e 3. Depois que vocês entrarem na Formações DE, vocês vão clicar em Pesquisar.
Quando vocês clicarem em pesquisar, vai abrir para vocês a ação vinculada. Então, no nosso caso, é a formação por dentro do currículo matemática. Essa primeira que está aparecendo aqui, ó, que é a ação vinculada 5547/2025. Então, essa é a ação vinculada que vocês vão ter que fazer o quê? A avaliação, e a avaliação já serve como presença para vocês também. Tudo bem? Então, vocês vão, né? Tá vendo aqui a avaliação? Vocês vão, né? Formações matemática. Tá aqui tá outro número, é só para exemplificar, mas aí a gente vai mandar o número certo para vocês clicarem aí. Vocês vão entrar em avaliações, clicando em avaliações. Vai aparecer o nome de vocês, CPF, UDI, escola, período de realização, e vocês têm que responder essas 3 perguntas aqui. A primeira, em uma escala de 0 a 10, como você avalia a formação recebida, considerando a relevância da temática trabalhada para o seu trabalho em sala de aula. Então, nota de 1 a 10, de 0 a 10. Segunda questão, uma escala de 0 a 10, como você avalia o domínio do conteúdo e a didática do formador, também nota de 0 a 10. E aqui, a 3, o que você, né, o que mais te ajudou na formação e o que você poderia ser melhorado. Então, vocês podem, né, escrever o que vocês acharem de melhoria para a formação, vocês podem estar colocando na questão 3, ok? Então, fazendo esse passo a passo, vocês vão dar gravar, isso registra a avaliação e registra a presença de vocês também. Tá? Daí, já registra a presença de vocês na orientação técnica, que nesse caso foi, né, pelo ATPC de vocês. Tudo bem? Gente, muito obrigado, agradeço a presença de todos nessa ATPC e nessa formação, e até uma próxima. Ok? Muito obrigado, bom trabalho a todos.